Olá pessoal, começando mais uma videoaula, mais uma dica do Garcia aqui no seu canal Planilheiros no YouTube. O material que eu preparei para vocês essa semana vai ajudar a gente a compreender a função Summarize. O que essa função na verdade faz? O professor Rui, na última aula que ele postou aqui no canal sobre Mega Sena, pessoal, está pertinho da virada do ano, Mega Sena da virada está aí, né? Se você não viu a aula ainda, dê uma olhadinha porque ela vai te ajudar a fazer a sua aposta com maior assertividade. Legal? E lá naquela aula o professor Rui falou, ele usou a função Summarize dentro de uma Calculate Table. Para que serve essa Summarize? A gente que não está muito acostumado, o que ela faz na verdade? Então, pessoal, a gente vai falar sobre essa função aqui nessa videoaula e ainda vai ajudar vocês a criarem KPIs. Só que não da maneira como já ensinamos nessa videoaula aqui da comunidade. Ó, você vê aqui no canal, vocês vão ver que já existe uma aula onde eu ensino a usar a visualização KPI que existe no Power BI. Dessa vez, a gente não vai usar essa visualização. A gente vai aprender a fazer um KPI com as imagens que a gente bem entender. Ok, pessoal? Então, usando a função Summarize e usando imagens da internet, a gente vai fazer também KPIs, indicadores visuais, para deixar nosso painel mais assertivo. Então, vamos lá. Bom, se você ainda não baixou o conteúdo, o material para acompanhar a resolução da aula junto comigo, baixa aqui PBI 30, ok? Lá no nosso site, na área de downloads de pasta de trabalho. Bom, então vamos lá. Primeiro a gente vai entender qual é o nosso modelo de dados, pessoal. Então olha aqui, ó. Nós temos, na verdade, duas tabelas. Uma tabela de vendas, com 4 colunas, a data da venda, produto ID, quantidade de produtos vendidos em cada venda, cada linha é uma venda, e o preço unitário de venda. Legal? E também temos uma tabela de produto com as características do produto, o nome do produto e a categoria do produto. Legal, pessoal? Então, nosso modelo de dados está aqui, conectado através do produto ID, que é o campo, é a chave primária nessas duas tabelas. Legal? Bom, então, primeira coisa que eu quero saber é quantas vendas eu tive, quantos produtos eu vendi e qual foi a minha receita. Essa é a primeira coisa que eu quero montar. Então vamos lá, deixa eu deixar a tabela de vendas aqui na tela para a gente. Vamos criar nossa primeira medida. Então, nova medida, eu quero saber a minha quantidade de vendas, ou pode ser o número de vendas. Número de vendas. Bom, para a gente saber o número de vendas, eu sei que cada linha da minha tabela é uma venda, basta eu contar a quantidade de linhas nessa tabela. Então, eu vou usar a função count rows, contar linhas, da tabela F vendas. Pronto, já tenho o número de vendas da minha tabela. Beleza, pessoal? Vou criar uma outra medida. Eu quero agora saber qual foi a quantidade de produtos que eu vendi em todas as minhas vendas. Então, vamos lá, quantidade de produtos vendidos. Minha nova medida vai ser o quê? Uma soma da coluna quantidade. Então, F vendas é o nome da tabela, quantidade, pronto, já tenho aqui minha quantidade de produtos vendidos. Bacana? E por fim, eu quero saber a minha receita. Quanto que eu gerei de grana com as minhas vendas. Então vamos lá. A gente já abordou isso na aula onde eu explico Filter Contest versus Row Contest, né? Onde vocês entendem como é fazer contas na horizontal ou na vertical. Rapidamente, colunas fazem contas na horizontal e medidas na vertical. Então vamos lá. A gente vai fazer aqui uma SumX da tabela F vendas e nela eu quero fazer o quê? Eu quero multiplicar a coluna quantidade vezes a coluna preço unitário, que é onde estão os preços das minhas vendas individuais. Pronto. Então, dessa forma, pessoal, essas três medidas, eu já tenho os valores que eu quero para a gente começar a trabalhar o painel. Então, por enquanto, essa parte está fácil, a gente já abordou isso aqui na comunidade várias vezes. Bom, então eu vou criar primeiro um gráfico aqui de coluna clusterizada. Ok, pessoal? Vou criar esse gráfico aqui.
e vou trazer para o meu eixo os produtos, está aqui a descrição do produto, e vou trazer a quantidade de produtos vendidos e também o número de vendas. Vamos habilitar aqui o rótulo de dados e aumentar um pouquinho a fonte. E aí a gente tem nosso primeiro elemento aqui do painel. Então, em verde, a quantidade de produtos que eu vendi do produto bicicleta, em preto foram 19 vendas. Okay? Então você pode depois, inclusive, fazer uma relação de produtos vendidos por venda, quem é que tem a maior relação, enfim, só fazer medidas. Bom, vou fazer também aqui um gráfico de rosca, vou colocar aqui embaixo, para saber a minha receita por categoria de produto. Então vamos lá, vamos pegar a receita aqui que a gente acabou de criar, por categoria, pronto. Vamos no rolinho, rótulo de dados, eu quero exibir os dois valores, o rótulo e o valor. Vamos pegar aqui a receita, vamos em modelagem e colocar em cifrão, moeda geral. 2 casas decimais. Pronto. Então agora eu já tenho minha receita, ok, pessoal? E já tenho meus valores de produtos vendidos e quantidade de vendas. Bacana. Só que agora eu quero fazer o seguinte, eu quero criar um KPI. Eu quero criar uma identificação visual para saber onde eu vendi bem e onde eu vendi mais ou menos e onde eu vendi mal. Quais foram os produtos que me deram esse tipo de retorno. Legal, pessoal? E dessa vez a gente não vai usar essa visualização aqui KPI. A gente vai criar uma nova tabela para consolidar minhas vendas e a partir dela uma coluna calculada vai fazer o KPI funcionar. Legal? Bom, então eu teria 2 maneiras de criar essa nova tabela. Eu posso partir da própria tabela de vendas através do editor de consultas no Power Query, que seria mais ou menos assim, ó. Editor de consultas, vamos abri-lo aqui. Eu pegaria minha tabela de vendas e faria uma referência, ok? O nome dessa tabela aqui vai ser KPI vendas do Power Query. E o que eu faria aqui? Primeiro eu botaria uma coluna personalizada com a receita, onde o resultado será obtido através da quantidade vezes preço unitário, as 2 colunas, ok? Está aqui. E agora eu viria num agrupar, eu quero agrupar por produto, e eu quero que a minha coluna receita total seja uma soma da coluna receita que a gente acabou de criar. Então tá aí, ó. Agora eu tenho uma única tabela com cada produto e o meu valor total de receita gerada por cada produto. Então essa seria uma maneira de criar essa nova tabela para a gente fazer o KPI através dela, fazendo pelo editor de consultas. Então se eu vier aqui fechar e aplicar, vocês vão ver que vai nascer uma tabela nova aqui, ó, que é justamente ela, ok? Mas a gente também poderia criar essa tabela com a função Summarize, pessoal. A função Summarize, ela faz essa agregação, esse agrupamento para a gente. Então ela é muito usada dentro de funções DAX, onde o argumento é tabela. Então você pode usar a função Summarize para criar uma nova tabela que será argumento das funções, ok? Assim como a gente fez agora no Power Query. Então a gente pode fazer isso dinamicamente através da Summarize. Como fazer isso? Vamos lá. Vou vir aqui na modelagem, nova tabela. Tá vendo aqui, pessoal? Ó, nova tabela. Então o nome da tabela primeiro. Vamos aqui dar o nome da tabela. Vai ser KPI vendas Summarize. Ok? E agora a gente vai construir a função. Então, Summarize. Primeiro argumento que ela me pede, qual é a tabela que você quer usar como base? Ah, eu quero usar fvendas. Show de bola? Ponto e vírgula. Enter. Agora ela me pede o seguinte, qual é o agrupador? Ou seja, por que tipo de dado você quer agrupar as suas informações dessa tabela nova? Ah, eu quero por produto ID. Então, ó, na tabela fvendas, produto ID. Esse vai ser meu agrupador. Ponto e vírgula. E qual é a conta, pessoal, que a gente quer fazer? Ah, eu quero fazer uma receita total
ponto e vírgula, e essa conta receita total, ela já está criada, foi aquela medida que a gente criou. Lembram da medida receita? Está aqui, ó, receita, ó. Então eu posso simplesmente chamar essa medida receita aqui, ok? Ou eu posso criar a conta novamente. Posso vir aqui e fazer uma SUMX da tabela Fvendas, onde eu quero multiplicar Fvendas produto preço unitário vezes Fvendas quantidade. Dá no mesmo, ok, pessoal? Então agora, ó, vou fechar o parênteses da Summarize. A gente vai criar uma nova tabela assim que a gente der Enter. Pronto. Tá aí, pessoal, ó. Criamos uma tabela de agrupamentos de produto com suas respectivas receitas totais. Legal? Então a gente fez isso usando o Power Query e a gente fez isso usando a Summarize para criar uma nova tabela. Então, pessoal, se vocês estivessem fazendo uma medida onde o argumento da função que você estiver usando fosse uma tabela, e você não tivesse essa tabela construída, você pode usar a Summarize, que foi o que o professor Rui fez, para criar essa tabela e a partir dela fazer a sua conta, ok? Fica mais fácil a gente entender a função Summarize dessa forma. Legal. Então, beleza. Já tenho minha tabela criada, tanto pelo Power Query quanto pela Summarize, e agora eu quero criar meus KPIs. Puxa vida, então tá bom. Só que eu não tenho ainda as imagens, eu quero usar algumas imagens para criar os meus parâmetros. Então o que eu fiz, pessoal? Olha só. Eu vim aqui na internet e encontrei 3 imagens. Uma setinha verde, está aqui o endereço da setinha verde, uma setinha vermelha, com seu respectivo endereço, e um cubo amarelo. Então são essas 3 imagens que eu quero usar para fazer os meus KPIs. Legal? Bom, então o que eu vou fazer agora? Eu já deixei aqui uma tabelinha pronta com o ID do KPI, que vai ser o identificador como eu vou encontrar essas imagens dentro do painel. Então são 3 imagens, eu vou criar um ID 1, 2 e 3. Descrição vai ser uma seta para cima, uma seta para baixo e vai ser um cubo amarelo. E agora eu vou colocar o caminho dessas imagens aqui, ok? Então vamos lá, ó. Cubo amarelo, Ctrl C, volta aqui no Excel, Ctrl V. Vamos para seta verde, Ctrl C, Ctrl V. E por fim, a setinha vermelha, Ctrl C, voltamos no Excel, Ctrl V. Pronto, pessoal. Já tenho meus dados dos meus KPIs prontos. Então agora eu tenho que colocar isso dentro do Power BI. Eu posso importar esses dados dessa pasta de trabalho, ou eu posso simplesmente copiar a tabela, Ctrl C, toda, e já jogar aqui dentro, ó. Inserir dados, ó. Ctrl V. Repara que ele já vem para cá no formato certinho. Eu só tenho que dar o nome da minha tabela, que vai ser a dimensão KPI. E eu vou carregar os dados. Pronto. Então, se vocês repararem aqui agora, ó, eu tenho a minha venda KPI do Power Query, eu tenho a minha venda KPI do Summarize, vou arrancar aqui a relação que ele criou automaticamente. E eu também tenho aqui, ó, a minha tabela de KPIs, ok? Então eu tenho que dar um jeito agora, pessoal, de fazer com que as minhas tabelas de agrupamento, tanto a do Power Query ou a do Summarize que a gente fez, que elas se conectem com esses KPIs aqui, ok? Então, ó, eu tenho uma tabela KPI com o identificador do KPI, 1, 2 e 3, 1 para a setinha verde, 2 para baixo, vermelha, 3 para o cubo amarelo. Então eu vou vir aqui agora, na minha tabela de Summarize que a gente criou, e eu vou criar uma coluna calculada, para poder gerar aquele mesmo identificador 1, 2 e 3 da tabela KPI, para a gente poder conectar essas tabelas. Legal, pessoal? Então a gente vai vir aqui, modelagem e nova coluna. Vamos criar aqui, ó, KPI ID. Ok? A gente vai usar a função C e vai fazer um teste lógico para poder atribuir o número 1, se tiver bom, se a receita for boa, setinha verde, para atribuir 3, que é o quadradinho amarelo, se tiver mais ou menos,
e para atribuir 2, que é a setinha vermelha, se as receitas forem ruins. Então a gente vai criar uma regra aqui aleatória. Se a receita total for maior ou igual a 900 e ao mesmo tempo a receita total for menor ou igual a 1000, ele vai estar mais ou menos. Então, ponto e vírgula, o mais ou menos é 3, é o número 3. Ponto e vírgula. Se a receita total for maior que 1000, ele vai estar bem, então é 1. E se não for, a setinha para baixo ele vai estar mal, é 2. Ok, pessoal? Enter. Então repara o seguinte, ó, acabei de gerar meus KPIs IDs aqui, ó, os números 1, 2 e 3, que agora podem ser conectados com esses números da tabela KPI 1, 2 e 3, ok? Então o que eu vou fazer aqui agora? Vou deixar do Power Query de lado, a gente vai usar só o Summarize. Então, ó, KPI com KPI, conexão pronta, e produto ID com produto ID, conexão pronta. Eu já tenho agora minha tabelinha conversando, a gente já pode criar a nossa tabela com os KPIs no nosso relatório, no nosso painel. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou vir aqui no KPI e tem um macetinho, pessoal. Ó. Se eu pegar a coluna imagem e trouxer para o meu painel, ele vai trazer o endereço das imagens. Tá vendo aí? Ó? Ele trouxe os endereços. Por quê? Porque a gente não declarou que essa coluna imagem, a gente não deu ainda o formato padrão dela. Como que ela vai se comportar quando for arrastada para o painel. Então a gente vem aqui em modelagem, clica na coluna imagem, vem aqui, ó, categoria de dados, a gente escolhe o URL da imagem. Agora quando a gente volta lá, vai estar aparecendo as 3 imagens, olha lá, tá vendo? Então sempre que você estiver trabalhando com imagens, você tem que categorizar essa coluna de imagens, ok? Agora eu já tenho aqui minhas imagens e vou botá-las numa segmentação de dados. Então tá aqui agora, pessoal. Minhas imagens já estão disponíveis. Então já posso fazer um filtro por elas. E agora a gente vai criar uma tabelinha. Vou criar aqui uma tabelinha, bem rápido e bem simples. Vou trazer para cá o produto, lá na tabela de produto, que é o nome dele. Show. Vou trazer a minha receita. Beleza. E vou trazer a imagem. Olha que legal, pessoal. Deixa eu aumentar aqui agora um pouco, deixa eu estilizar a tabela. Vamos colocar aqui o cabeçalho em negrito. Vamos vir na grade, diminuir a altura. Beleza, vamos no geral e aumentar a fonte. Deu quase tudo? Deu. Deixa eu diminuir um pouquinho mais a altura aqui para caber. Pronto. Então tá aí, pessoal. Você tem agora as próprias imagens que você coletou, né, funcionando como indicadores visuais, como KPIs. Você já sabe só de bater o olho o que está bom ou ruim, você ainda pode filtrar. Eu quero ver só o que está mais ou menos. Clica no quadradinho, ó, ele filtra. Só o que está mais ou menos. Quero ver só o que está bom. Está lá os produtos que estão bons, quantidade de venda de cada um, né, quantos produtos eu vendi de cada um, o valor da receita de cada um, e só o que está ruim, que eu preciso melhorar. Então vocês têm aí uma maneira diferente, mais customizável de fazer KPIs e assim montar o seu painel interativo, pessoal. Fica bem legal, bem dinâmico, né? Vocês conseguem ter aí uma visão bem legal, bem dinâmica, usando as imagens para construir seus KPIs. E a função Summarize para gerar uma tabela customizada e o KPI ser construído através dela. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhe com seus amigos. Ficamos por aqui, que vocês tenham aí uma ótima virada de ano. Essa é a minha última gravação de 2016, agora só em 2017. A todos boas festas, boa virada de ano. Nos vemos no ano que vem, seja aqui no canal, seja no curso presencial. Até lá, um forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.